Então, gente, nós estamos hoje a nossa segunda aula, né, de equilíbrio químico, né? Nós falamos sobre os fundamentos da termodinâmica, né? E aí passamos pela primeira lei, pela segunda lei. Nesse meio todo aí, a gente viu cálculos de variação de entropia, cálculos de variação de entropia. E aí nós passamos por uma aula bem importante, né, que foi a aula retrasada, onde nós vimos aí a função variação da energia livre de Gibbs, se mostrando como um critério de espontaneidade para reações irreversíveis, né? Ou seja, eu faço esse cálculo de acordo com o valor, eu tenho como saber se a reação que eu estou considerando é espontânea ou não, né? E é aquilo que a gente já sabe, né? Quando eu escrevo uma reação no papel assim, né? É claro, ela está associada a uma condição de temperatura e pressão. Se eu faço o cálculo de ΔG para ela nesse sentido e esse valor se apresenta negativo, eu sei que essa reação, né, é espontânea. Se eu faço o cálculo e dá positivo, né, na verdade, o que isso quer dizer é que a reação se dá no sentido inverso, espontaneamente, e não no sentido que eu considerei para escrever no papel. Né? Além desse ΔG ser importante, né, para as reações irreversíveis, né, nós vimos que para uma reação reversível, né, esse valor, né, esse delta é igual a zero. E aí, dentro dessa energia de Gibbs, nós temos o potencial químico, né, que é a tendência de escape, a capacidade de se transformar quimicamente, e é isso ainda dentro dessa primeira aula, né, que seguiu aí os fundamentos da termodinâmica, dentro desse ΔG igual a zero, né, para reações reversíveis, né, a gente fez, né, uma apresentação de potenciais químicos, e aí a gente viu um monte de coisa que está descrito nas aulas passadas, que nos levou, né, a aplicar a seguinte equação para reações em equilíbrio, né, tanto em fase gasosa como em fase líquida, substituindo os potenciais químicos, sabendo que esse μ corresponde aos coeficientes estequiométricos, e aí, a partir dessa aplicação a essas duas situações, que foi a aula passada, nós obtivemos essa equação aqui, ó, menos ΔG molar da reação direta, né, associada a uma reação reversível, sobre RT é igual a Ln de K, né, sendo esse K a tal da constante de equilíbrio da reação, né, podendo ser expressa para uma reação em fase gasosa em função das fugacidades ou pressões parciais, e para uma reação em fase líquida em função das atividades ou frações molares, né? Essa questão de representar K em função da pressão ou da fração molar, né? Isso pode ser feito quando a fase gasosa, né, correspondente à reação em fase gasosa, tem comportamento ideal, né? E quando a fase líquida, correspondente à reação em fase líquida, tem comportamento ideal. Né? Tal como as misturas gasosas podem não ter comportamento ideal, as misturas líquidas também podem não ter. Né? E isso vocês vão ver em detalhes no período que vem, quando estudarem a termodinâmica das soluções. Né? Então, nesse momento, né, considerando sistemas ideais, né, a gente vai expressar essa constante em função da pressão parcial, e aí ela recebe o nome de Kp, né? Eita, onde esse P se refere, né, ao que está sendo representado na constante, então, constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, e para a fase líquida a gente vai trabalhar com Kx, né, constante de equilíbrio em termos de frações molares. O interessante dessa equação é que um valor experimental, tal como o K, consegue ser estimado a partir de um cálculo, desde que eu conheça esse ΔG molar para a reação direta na condição de temperatura que me interessa, tá? Então, né, a gente costuma colocar aqui um atributo T e P0, né, para se destacar que esse ΔG é na temperatura que me interessa e essa equação está restrita à pressão padrão de 1 atm. Né? A influência da pressão sobre um equilíbrio em fase gasosa, a gente tira por meio de uma outra equação
equação que a gente vai ver hoje, tá? Então, hoje, né, conhecendo, né, entendendo que a condição de equilíbrio das reações reversíveis, né, envolve a definição dessa constante de equilíbrio, né, e entendendo que, né, a composição... Peraí, eu acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver se alguém querendo entrar ou se é o Zap. Não, eu vou fechar aqui. Entendendo que essa composição de equilíbrio, né, que dá origem ao valor de K, é função, né, da temperatura, né, da pressão, né, a gente poderia se perguntar, poxa, uma vez que eu cheguei num equilíbrio, né, se eu cheguei no equilíbrio com uma constante muito baixa, né, o que indica que a reação pouco caminhou, né, pouco avançou e já chegou no equilíbrio e com pouco produto, né, se eu cheguei numa condição dessa, como é que eu faço para sair dessa condição? Né? Então, isso é o que se chama de deslocamento do equilíbrio. Deslocamento do equilíbrio. E o que se observa é que se eu tenho uma reação em equilíbrio, né, e esse equilíbrio é perturbado de alguma forma, o que acontece é que esse equilíbrio, né, se desequilibra, né, a reação, né, volta a dar alguma resposta, ou seja, as concentrações, né, voltam a variar, e depois elas param novamente de variar, né? Então, a gente sai de um equilíbrio e chega num outro equilíbrio, por isso o termo deslocamento do equilíbrio, tá? E esse fato de, né, experimentalmente, a gente observar que se um equilíbrio está estabelecido e ele é perturbado, né, ele se modifica para um outro equilíbrio, né, essa observação aqui, né, que o equilíbrio sai de uma condição inicialmente estabelecida e vai para outra, né, se o equilíbrio for perturbado, isso é justamente a base do chamado princípio de Le Chatelier, né, que todos vocês já ouviram falar desde o ensino médio. Né? Se eu tenho uma reação em equilíbrio, né, e algum parâmetro, né, alguma variável de trabalho é alterada, o equilíbrio sai do seu estado de equilíbrio para um outro estado de equilíbrio, né? E esse resultado a gente interpreta meio como se fosse o equilíbrio tentando voltar ao seu estado inicial, né? Ou seja, né, se eu tenho lá a reação R em equilíbrio com P, né, em fase aquosa, né? E aí, né, a temperatura é a variável de trabalho que mais importa, tendo em vista que a pressão pouco influencia, né? E eu tenho lá que quando esse equilíbrio se estabelece, por exemplo, eu tenho um valor correspondente a 1,5 mol, que fica como reagente em equilíbrio, e, por exemplo, aqui 4 mols, né? Então, se essa composição, né, está formada, por exemplo, se eu adiciono, né, uma quantidade de P, né, o equilíbrio ele volta, né, o estado de equilíbrio ele deixa de existir, né? Porque o que é o estado de equilíbrio? A invariância na composição. Se eu adiciono, por exemplo, aqui 2 mols da espécie P, né? Então, simplesmente não passa a ficar 6 e 1,5, não. Né? Essa perturbação, que é a adição dessa quantidade, né, que originalmente não existia, porque existe uma proporção, né, é 1,5 e 4, né? Essa é a proporção que fica ali no equilíbrio. Se isso for perturbado, o que acontece é que a reação, né, passa a ocorrer, né, no sentido que visa amenizar essa perturbação. Né? Se no momento do equilíbrio estabelecido, a partir do momento que o equilíbrio se estabelece, a reação acontece com velocidade, né, no sentido direto, inverso, com as mesmas velocidades, né, quando eu adiciono, né, essa espécie P, a reação passa a ocorrer com mais velocidade nesse sentido, né, digamos assim. Né? Então, é como se a reação, né, respondesse de forma a amenizar a perturbação que foi feita. Né? Então, esse 2 aqui
né, não vai ser simplesmente absorvido, de modo que eu posso ter aqui, depois, né, que o equilíbrio se restabelece, por exemplo, isso aqui, né, deixa eu ver, 2 mols e meio, e estou chutando, né, 5 mols, né, vejam, não simplesmente ficou 6 e o 1,5 se manteve, não, né, esse 2 que foi adicionado se converteu em R, né, aumentando o valor inicial, né? E isso pode ser entendido como uma forma de amenizar a perturbação. Esse é o princípio da teoria, né? O equilíbrio está estabelecido, se for perturbado, ele vai tentar amenizar aquela perturbação. Isso é importante porque a partir desse princípio, né, a gente entende que não está restrito ao equilíbrio, né? Naturalmente vai acontecer um equilíbrio, mas eu não sou condenada a aceitar aquela condição que foi estabelecida, né? Eu posso perturbar o equilíbrio mediante variações de temperatura do meio reacional, pressão do meio reacional e até mesmo composição, né? Eu posso alterar composição, alterar pressão e alterar temperatura, visando atingir um outro estado de equilíbrio que seja para mim mais interessante, tá? Então vamos olhar lá o PDF que eu mandei. Eis o PDF. Então, ó, uma vez, deixa eu aumentar um pouquinho. Uma vez alcançada a condição de equilíbrio químico, está estabelecida a composição do meio reacional. N mols de produtos foram formados e N' mols de reagentes permanecem no meio, né? Isso é a condição de equilíbrio das reações ditas reversíveis, né? Para de variar, né, com uma quantidade de produto que não aumenta mais e uma quantidade de reagente que não diminui mais, né? Ou seja, está determinado o rendimento da reação, né? O rendimento, né, é função da quantidade de produto obtida, né? Então, se chega num momento onde o produto não aumenta mais, né, a reação meio que finaliza, digamos assim, atinge o equilíbrio, então o rendimento está estabelecido. Porém, muitas vezes se deseja aumentar o rendimento de uma reação, né? De modo que uma pergunta muito recorrente é como se pode aumentar a quantidade de produtos formados e, consequentemente, diminuir a quantidade de reagentes que permanecem no meio reacional, né? Como alterar essa condição natural de equilíbrio? Em outras palavras, é possível modificar o equilíbrio de uma reação a fim de favorecer a formação de mais produtos? Né? Então, vejamos. Quais são, né, as variáveis de trabalho, quais são as modificações que podem ser impostas, né, de modo a fazer com que um equilíbrio já estabelecido evolua para um outro equilíbrio que seja mais viável, né? Então, como conhecido de vocês, né, a gente tem aqueles fatores, né? Coloca mais reagente, né? Vai removendo o produto do meio, muda a temperatura, muda a pressão, né? Então, são essas coisas que podem ser modificadas visando alterar o equilíbrio por meio da perturbação de um equilíbrio que já tenha sido estabelecido, tá? Vamos ver. Então, ó, primeiro efeito, adição de reagentes e remoção de produtos, né? Como vimos, a constante de equilíbrio de uma reação só se altera mediante mudanças de temperatura, né? Aonde que a gente vê isso? A gente vê isso nessa equação aqui, ó, que foi vista na aula passada. Menos ΔG molar da reação direta numa certa temperatura, né, considerando a pressão zero já fixada, sobre RT é igual a Ln de K. Então, para variar esse Ln de K, é preciso variar a temperatura, tendo em vista que R é uma constante e ΔG também é função da temperatura, não é de P0, porque P0 já está fixo, tá? Então, a única coisa que faz variar o valor da constante é a temperatura,
né? Eu posso adicionar ou remover produto à vontade, o que quer que seja. O que eu vou fazer é simplesmente a reação, né, ir num sentido ou no outro, né? De forma que quando chegar no novo equilíbrio, a proporção de produto e de reagente, né, vai ser a mesma. O K não vai mudar. O K só muda de valor se a temperatura mudar. Né? É aquilo que eu falei com vocês e vocês já sabem. Né? Se eu faço a reação a 25 graus Celsius, eu encontro lá uma certa composição. Né? Se a mesma reação é feita a 75 graus Celsius, eu encontro uma outra composição. Tá? Então, é somente a temperatura que faz variar a composição, que obviamente faz variar o valor da constante. Assim, a adição de reagentes ou a remoção de produtos não é capaz de causar alterações no valor da constante de equilíbrio de uma reação, porém é capaz de causar mudanças na composição de um equilíbrio de um determinado sistema reacional. Tais mudanças se devem justamente ao fato de que, com a adição de reagentes ou a remoção de produtos, o sistema tende a se transformar a fim de atenuar a perturbação introduzida e alcançar uma nova condição de equilíbrio na qual a relação P sobre R se mantém inalterada. Então, isso daqui, né, é a nossa constatação. Se eu tenho uma reação em equilíbrio, né, e eu começo ali a interferir nas quantidades que estão em equilíbrio, a gente observa que a reação, né, passa a ocorrer de maneira efetiva novamente, depois ela para, né, o equilíbrio se estabelece novamente, né, e a gente entende que essa modificação, esse deslocamento ocorreu, né, como uma forma de atenuar a perturbação, né? E interessante que, né, no primeiro equilíbrio eu tenho lá uma constante, né? Aí eu faço uma introdução de reagentes ou uma remoção de produto, né? O equilíbrio se modifica, vai para um outro estado, mas nesse segundo estado P sobre R se mantém também. Isso é muito interessante, né? Inclusive, né, a gente faz uma prática muito simples, né? Na qual a gente faz o seguinte, né? A gente coloca, acho que vou colocar aqui como exemplo 5 sistemas, né? A gente coloca 5 sistemas, vamos supor que a reação é de esterificação, na prática que a gente costuma fazer. Mas não importa, vamos colocar uma reação qualquer. A mais B, né, que pode entrar em equilíbrio com C. Né? Então, eu posso iniciar, né, com A, vou chamar A de X, e B de Y, né? No primeiro sistema, eu posso começar lá com uma quantidade X1 e uma quantidade Y1. Os 5 sistemas na mesma condição, né? Na condição ambiente, de pressão e temperatura ambiente. Né? No segundo sistema, né, uma outra quantidade de A e uma outra quantidade de B, e vamos supor que eu ainda coloque alguma coisa de C, né? No terceiro sistema, uma outra quantidade de A e, por exemplo, uma quantidade de C. Né? No quarto sistema, vamos colocar a mesma quantidade do primeiro de A e um outro valor de B. Né? No quinto sistema, vamos supor que eu não ponha nada de A, né? Coloque apenas o B e coloque o C. Ou seja, são 5 sistemas, né, partindo de pontos diferentes, né, de composições diferentes, porém todos eles, né, sujeitos à mesma condição. Né? Após 2 semanas, o equilíbrio vai se estabelecer. Né? As quantidades aqui não serão iguais. Né? Claro que eu não terei as mesmas quantidades no sistema 1, 2, 3, 4 e 5. Não terei as mesmas quantidades. Mas a relação P sobre R em todos eles é a mesma. Né? Isso é muito legal. Né? Isso ilustra claramente essa questão, né, de que apenas a temperatura é o que define o valor da constante. Obviamente, eu vou ter quantidades absolutas diferentes, mas a razão, a proporção é a mesma. Isso é muito interessante. Né? Isso mostra aqui, né, que apenas a temperatura influencia o valor da constante. Né? Que a constante, como o próprio nome diz, é constante. Né? É constante com a temperatura. Se a temperatura mudar, ela assume outro valor. Espera aí que tem mais alguém, né? Aqui. Então, aqui, meninas!
Aqui, então, está o resumo daquilo que a gente já sabe, né, desde o ensino médio, que a experiência nos mostra e que os cálculos nos mostram, né? Se eu faço a adição de reagentes, né, se eu perturbo um equilíbrio já estabelecido mediante a introdução de reagentes, né, qual é o efeito dessa perturbação? Né? A gente acaba entendendo que o que acontece é que a reação, né, o equilíbrio se desloca para a formação de produtos. Né? Por quê? Porque nesse sentido, que é o sentido, né, que gera mais produtos, acontece, né, é possível atenuar essa introdução de reagentes, que não é bem-vinda. Né? O equilíbrio está estabelecido, ok, pela reação ela continua ali. Se qualquer perturbação for feita, né, a reação vai ter que sair desse equilíbrio. Né? E parece que ela sai visando eliminar a perturbação que foi feita. Então, por isso, essa frasezinha aqui. A adição de reagentes desloca o equilíbrio no sentido capaz de atenuar tal perturbação, ou seja, no sentido capaz de consumir os reagentes adicionados. Ou seja, né, no sentido que forma produtos. Por isso que a adição de reagente desloca para a formação dos produtos. Gente, só um minutinho, peraí. Uma outra perturbação que pode ser interessante, né, para fazer a reação se deslocar no sentido dos produtos, né? Eu posso remover produto. A gente se pergunta, nossa, como é que eu vou remover produto? Né? Então, imagine que eu tenho uma reação, né, onde o produto, sei lá, seja um íon de prata, né, que eu posso, né, pingar cloreto no meio, né, e aí eu aprisiono essa prata, né? Ou seja, eu vou diminuindo, né, a quantidade que estava lá em equilíbrio, né? Se eu diminuo, né, mediante o aprisionamento dessa prata no cloreto, né, se isso for possível, né, eu vou estar removendo o produto, né? E a reação parece então responder, né, no sentido que vai formar o produto que eu estou tirando da reação que já estava em equilíbrio. Então, a remoção de produtos desloca o equilíbrio no sentido da reação que forma produtos, tá? Efeito da temperatura, né? Então, esse efeito da temperatura a gente consegue visualizar pela equação de Van Hoff, né? Na aula passada, a gente deduziu, né, a partir dessa beleza aqui, nós deduzimos uma equação que permite, né, obter a constante em outra temperatura, desde que eu conheça a constante numa temperatura inicial, a equação de Van Hoff. Né? Ela tem esse formato, ln de K numa temperatura T2 é igual a ln de K numa temperatura T1 mais o ΔH molar padrão da reação direta sobre R, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Tá? Então, veja, eu mandei para vocês lista de exercício resolvida. Eu mandei um vídeo onde eu resolvi vários exercícios. Então, eu preciso ver. Né? Eu tenho reparado que vocês têm visto bem pouquinho, né, as aulas que eu posto. Né? Isso é ruim para vocês, né? Porque aí acontece o que aconteceu na prova, né? Vocês não foram muito bem. Enfim, são vários fatores, né? Mas quando a gente disponibiliza uma lista resolvida e um vídeo no qual a gente resolve questões, né? Isso, a princípio, pode ajudar. Né? Então, veja, né? Se eu tenho o valor da constante na temperatura T1, então, obviamente, eu tenho esse T1 e tenho o valor da constante. E eu quero saber a constante numa temperatura T2, né? Basta eu ter o ΔH da reação, que aí eu encaixo nessa equação aqui,
e determino a constante numa outra temperatura, tá? Então, a partir dessa equação aqui, olhando para essa equação aqui, a gente pode ver o efeito da temperatura sobre o valor da constante, né? Porque veja aqui, né? Mudando a temperatura, ó, T1 e T2, eu vou mudar o valor da constante, né? Então, vamos ver, né? Como é que seria, né? O efeito do aumento da temperatura numa reação direta endotérmica e numa reação direta exotérmica. Então, em função, né, do valor do ΔH da reação, a gente tem diferentes efeitos, né, no valor da constante. O que significa mudar o valor da constante? Significa tornar a reação mais viável ou não, no sentido que me interessa. Né? Se eu quero, né, aumentar o rendimento, eu quero aumentar o valor da constante. Né? Eu tenho meu equilíbrio dessa forma, né? Eu posso variar a temperatura de forma que essa constante aumenta. Se a constante aumentar, o que eu entendo, né? Que eu tenho agora nesse segundo equilíbrio mais produto, né? A relação entre produto e reagente é maior nesse segundo equilíbrio do que anteriormente, né? Então, eu posso, né, de acordo com o ΔH da reação, verificar em que sentido, né, eu preciso mexer com a temperatura, né, para favorecer ou desfavorecer a reação. Né? Então, vamos olhar para aquela equação, né? Aquela equação, né, Ln de K2, né, igual a Ln de K1 mais ΔH sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. O que eu vou fazer, né? Eu vou colocar, trazer esse Ln para cá, né? Ln de K2 menos Ln de K1 é o mesmo que Ln de K2 sobre K1, né? Isso é igual a ΔH sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Agora eu vou passar para vermelho. Então, imaginemos que essa reação, né, que a reação direta, né, porque eu tenho no equilíbrio a reação direta e a reação inversa. Esse ΔH, ou ΔG, ou o que quer que seja, se refere ao sentido convencional de escrita, que é o sentido direto, R indo para P. Né? Então, se a reação direta é endotérmica, eu tenho aqui um valor positivo, né? Se a reação direta é endotérmica, eu estou considerando um aumento de temperatura, né? Então, imagine, né? Eu tenho isso daqui é um valor, 1 sobre T1. Se eu aumento a temperatura, esse T2 aumenta, óbvio, essa razão diminui, né? Imagine que eu tenho aqui 10 e aqui, né, eu aumente para 100, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, após o sinal de menos, um valor menor do que o valor que está aqui na frente, né? De modo que isso daqui é um valor positivo, tá? Então, 1 sobre 10 menos 1 sobre 100 é um valor positivo. Né? Positivo com positivo vai fazer com que esse valor todo aqui seja um valor positivo, né? Esse Ezinho que está embutido aqui, elevado a esse valor positivo, é igual a K2 sobre K1. Então, elevado a esse número positivo é igual a K2 sobre K1. Consequentemente, eu tenho que K2 é igual a E elevado a um valor positivo vezes K1. E elevado a um valor positivo é um número maior do que 1. Né? Vamos supor que seja 20, 30, 2. Né? O fato é que a constante 2 em temperatura mais alta é maior do que a constante 1 em temperatura mais baixa. Isso para uma reação endotérmica. Então, vamos juntar as peças, né? Para uma reação endotérmica, o aumento da temperatura é favorável. Por quê? Porque gera um segundo equilíbrio de constante de equilíbrio mais alta. Em outras palavras, para uma reação endotérmica, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido dos produtos, né? Se aumenta a constante, é porque eu tenho no meu segundo equilíbrio
Né? Que segundo equilíbrio? O equilíbrio gerado a partir da perturbação. No meu segundo equilíbrio, eu tenho P sobre R mais alto, né? Ou seja, é como se eu tivesse deslocado para a formação de produtos. Então, para uma reação endotérmica, o aumento da temperatura aumenta a constante, obviamente desloca no sentido dos produtos, tá? Então, assim, isso a gente consegue, né, deduzir intuitivamente, né, se eu tenho isso daqui, né, isso no sentido de A para B, né, eu tenho uma reação que consome calor, né, se eu aumento a temperatura, eu estou introduzindo calor. O que o princípio de Le Chatelier diz? O que parece que as reações fazem? Né? Quando elas são perturbadas, elas querem atenuar a perturbação. Qual é o sentido que consegue consumir, consegue abraçar, né, eliminar esse calor que está sendo injetado? O sentido que absorve calor, que no caso é o direto. Tá? Então, a reação, né, com esse aumento de temperatura, com essa introdução de calor, né, ela é favorecida nesse sentido, né? E aí ela acontece e o equilíbrio depois se estabelece com um valor de constante mais alto. Agora, né, se a reação no sentido direto é endo, no sentido inverso, ela é exotérmica, né? E aí, se eu estou dando calor, né, ela não tem como deslocar para cá, porque isso daqui faria com que a temperatura aumentasse ainda mais, né? Esse sentido aqui gera calor no meio, então isso aqui não vai ser favorecido. Muito pelo contrário, o que vai ser favorecido é o sentido que consegue abraçar, né, eliminar, atenuar essa perturbação que foi introduzida, né? O aumento de temperatura se dá pela injeção de calor, né? Vejamos agora, né, se eu tenho a reação A em equilíbrio com B, né, no sentido direto, ela é endotérmica, o mesmo caso anterior, né? Se eu diminuo a temperatura, diminuir a temperatura é o mesmo que remover calor. Qual o sentido capaz de ceder calor? O sentido inverso, que é o exotérmico, que libera calor. Né? Então, se a minha reação direta é endotérmica e eu abaixo a temperatura, eu desfavoreço, né? Porque eu vou, com a diminuição da temperatura, eu faço com que a reação caminhe no sentido, né, dos reagentes. Né? Então, diminuir a temperatura numa reação, né, reversível, cujo sentido direto é endotérmico, desfavorece, né? Gera uma constante mais baixa. Eu poderia fazer essa mesma dedução aqui com números e vocês veriam que eu teria, né, uma constante 2 menor do que uma constante 1. Vamos fazer, tá? Então, ln de K2 sobre K1 é igual a ΔH sobre R, 1 sobre T1, menos 1 sobre T2. Eu continuo considerando, né, uma reação direta endotérmica, então ΔH positivo. Né, se eu diminuo a temperatura, né, então vamos imaginar que eu tenha 10, que foi o exemplo que eu tinha dado antes, e aqui eu tenho 1. 1 sobre 10 é 0,1. Menos 1 é menos 0,9, né? Então, quando eu diminuo a temperatura, essa diferença aqui se torna um valor negativo, né? Tá vendo? 1 sobre T1 menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 1 vai dar um valor negativo. Então, isso daqui, né, esse produto vai fornecer um valor negativo. Esse Ezinho que está embutido aqui precisa elevar a isso e vai igualar no logaritmando. Então, eu tenho K2 sobre K1 igual a E elevado a um número negativo, que isso, né? K2 é igual a 1 sobre E, K1, né? E elevado a menos, né? Um valor qualquer, é elevado, na verdade, aqui eu precisaria passar isso para baixo, né? Então, veja, aqui eu tenho um número menor do que 1, né? Vamos supor que seja 0,007, né? Então, a constante 2, ela é menor do que a constante 1. Se a reação direta é endotérmica e eu diminuo a temperatura, eu desfavoreço, né? Eu gero um equilíbrio com constante mais baixa,
indicando que a reação, né, foi deslocada no sentido dos reagentes. Tá? Então, a gente tem, né, como chegar a essas conclusões só pensando no princípio de Le Chatelier ou, né, usando a equação de Van Hoof para ilustrar numericamente isso. Né? O fato é que, né, o efeito da temperatura vai depender se a reação direta é endotérmica ou exotérmica. Se a reação direta é endotérmica, né, o aumento da temperatura vai favorecer, né, porque esse sentido consegue consumir o calor introduzido, né, que faz a temperatura aumentar. Já se a reação direta for exotérmica, diminuir a temperatura vai ser favorável, né, porque aí vai forçar a reação a acontecer, liberando calor, né, liberando calor e atenuando a perturbação, que foi a redução da temperatura mediante a retirada de calor. Tá? Então, isso daqui, né, a gente entende só pelo princípio e visualiza também pela expressão. O aumento da temperatura desloca desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Né? Se aumenta a temperatura, eu estou fornecendo calor. Né? Qual o sentido que vai consumir calor? O sentido endotérmico. Tá? Então, o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico. Né? E a diminuição desloca no sentido exotérmico. Se eu tiro o calor e a temperatura baixa, né, a tendência é que a reação aconteça no sentido que vai restabelecer o calor, ou seja, o sentido exotérmico. Efeito da pressão. Como vimos, a constante de equilíbrio de uma reação só se altera mediante mudanças de temperatura, tá? Mas, professora, como é que a gente vai avaliar o efeito da pressão? Então, né? Então, agora a gente vai ter que dar uma olhada aqui numa relação importante entre Kp e Kx, né? Então, Kp, né, a gente sabe que se refere, né, à constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Vamos imaginar aqui que eu tenha a pressão de um produto P em equilíbrio elevada ao seu coeficiente estequiométrico. E aqui, né, a pressão de um reagente R, que permanece lá em equilíbrio, elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Isso, né, é a constante de equilíbrio Kp para uma reação em fase gasosa. Se ela puder ser considerada, né, uma mistura gasosa ideal, eu posso expressar a Kp em função das pressões parciais. Mas existe também a Kx, né? Eu posso expressar essa constante em função de frações molares. Qual o problema? Né? Não tem problema nenhum. Só que o padrão para a fase gasosa é fugacidade ou pressão. Porém, eu posso expressar também como Kx. Como Kx, eu teria a seguinte coisa: fração molar do produto em equilíbrio elevada ao seu coeficiente estequiométrico sobre a fração molar do reagente no equilíbrio elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Só que vocês lembram que, né, para uma mistura gasosa ideal, existe aquela relação? Pressão parcial é igual a fração molar, pressão total. Tá? Então, eu vou substituir essa relação aqui e nós vamos ver que existe uma possibilidade, né, de introduzir a pressão dentro da constante de equilíbrio. Que pressão, professora? A pressão total. Veja, isso daqui não é a pressão total. Né? Se eu estou com uma reação em fase gasosa no equilíbrio, essa pressão total é a pressão de equilíbrio. Então, de alguma forma, a gente consegue levar para dentro da equação, né, da expressão da constante de equilíbrio, a pressão de equilíbrio. E isso vai permitir, né, fazer cálculos, né, que envolvam aí o efeito da pressão no equilíbrio. Tá? Então, já entenderam, né, que eu posso definir Kp ou Kx, que existe uma relação entre pressão e fração, e eu vou agora, então, trabalhar com essa equação usando essa relação. Né? Então, eu posso dizer que Kp é igual à fração molar do produto P, que multiplica a pressão total, que é a pressão de equilíbrio, né? Fração molar de equilíbrio, pressão de equilíbrio,
elevado ao coeficiente estequiométrico. Para o reagente, né, a fração molar do reagente no equilíbrio, pressão total, que é a pressão de equilíbrio, elevada ao coeficiente estequiométrico, né? Então, agora, ó, como eu tenho um produto, né, eu tenho duas coisas sendo elevadas a P, eu posso separar, né, tem uma propriedade que me permite fazer isso. Eu posso escrever, então, fração molar de P no equilíbrio elevada ao coeficiente estequiométrico P, pressão total, que é a pressão de equilíbrio, elevada ao coeficiente estequiométrico P, sobre fração molar do reagente R em equilíbrio, elevada ao coeficiente estequiométrico R, pressão total, que é a pressão de equilíbrio, elevada ao coeficiente estequiométrico R. Mudando a cor da caneta, peraí. Isso daqui, ó, a gente tinha definido anteriormente, que é justamente a Kx, né? É a razão entre as frações molares de equilíbrio, né, elevadas aos coeficientes estequiométricos. Essa aqui é a Kx. E isso daqui eu posso reescrever da seguinte forma, ó. Pressão total no equilíbrio elevada a P, que multiplica pressão total no equilíbrio elevado a menos R. Né? Quando eu subo isso daqui para o numerador, eu inverto o sinal do expoente. Né? De modo que eu posso escrever isso daqui como pressão de equilíbrio elevada a Pzinho menos Rzinho. Pzinho menos Rzinho é a variação dos coeficientes estequiométricos, né? Que a gente chama de Ni, para diferenciar do N número de mols, tá? Então, veja que eu consigo chegar em Kp igual a Kx, que multiplica a pressão elevada a delta Ni, né? Kp igual a Kx, pressão de equilíbrio elevada a delta do coeficiente estequiométrico. Né? Como a gente está usando, né, P menos R, né, lembrando daquela notação que usa-se menos, né, quando o coeficiente estequiométrico é do reagente, e mais quando o coeficiente estequiométrico é do produto, em alguns livros vocês podem achar também isso aqui como somatório de Ni e, né, o que indica que eu vou usar menos para reagente, mais para produto, o que acaba sendo delta, tá? Então, veja, a Kp, ela não muda, ela é função da temperatura e de P0. E a Kx é uma função da temperatura e da pressão, tá? Então, se eu tenho um valor de Kp em função da pressão de equilíbrio, eu posso achar um novo valor de Kx. Tá? A constante de equilíbrio para a reação em fase gasosa é a Kp, né, fundamentalmente. Né? E ela só muda quando a temperatura muda. Veja que isso aqui tudo está, né, dando a influência apenas da pressão. Lembra que eu falei com você? A gente não faz variações ao mesmo tempo, isso não faz sentido. Né? Ou eu vou trabalhar avaliando o efeito da pressão com temperatura constante, ou o efeito da temperatura com pressão constante. Tá? Então, nessa formuleta que a gente acabou de deduzir, né, eu tenho a Kp original na temperatura e na pressão P0, e tenho a Kx, que foi associada a uma nova pressão. Que nova pressão é essa? É essa pressão daqui. Né? Eu poderia nem botar PEC aqui, né, para poder, de repente, ficar mais claro. Né? Essa influência da pressão, né, eu vou pressionar o sistema, né, de modo que a sua nova pressão de equilíbrio seja a pressão que eu impus. Então, obviamente, esse P aqui é a nova pressão de equilíbrio que eu estou impondo. Tá? Então, grava isso. Kp igual a Kx, pressão de equilíbrio elevada a delta Ni. Tá? Grava essa equação aqui, né, sabendo de onde ela vem, não é difícil de deduzir, mas é muito útil. Em problemas em fase gasosa, a gente avalia a influência da pressão por aqui. Né? Dependendo do valor da pressão de equilíbrio, né, eu trabalho com a Kp originalmente em 1 atm,
né, e levo, né, essa mudança da pressão para o Kx. Com esse Kx, eu posso voltar no problema de equilíbrio e determinar as composições de equilíbrio. Né? O Kx vai dar para mim a fração do produto sobre a fração do reagente. Né? Se eu obtive um novo Kx com a pressão, né, que foi alterada, eu tenho condições de saber as novas frações em equilíbrio. Tá? Vamos voltar para o PDF. O aumento. Ah, isso aqui é interessante, né? O aumento ou a diminuição da pressão mediante mudanças de volume não é capaz de causar alterações no valor da constante de equilíbrio, porém é capaz de causar mudanças na composição. Eu acabei de dizer, a Kp não vai mudar, mas as frações molares vão mudar. Tais mudanças se devem justamente ao fato de que, com o aumento ou diminuição da pressão, o sistema tende a se transformar a fim de atenuar a perturbação introduzida e alcançar a nova condição de equilíbrio, na qual a relação P sobre R se mantém inalterada. Então, antes de evoluir aqui, vamos dar uma olhada, né, na seguinte situação. Se eu tenho, né, 2 de A mais B, fazendo aqui D mais C. Eu tenho, olha, 2 com 1, né? Podemos interpretar assim, 3 mols, né? Antes da seta reversível e 2 mols após a seta reversível. Né? Imaginemos que esse sistema seja pressionado, né? Quando eu tenho um sistema em fase gasosa e eu, né, comprimo, o efeito é aumentar a pressão. Tá? Então, comprimir é o mesmo que aumentar a pressão. Se eu comprimo, né, esse meio reacional aqui, eu aumento a pressão. Em qual sentido a reação pode responder para diminuir a pressão? Né? O sentido que gera menos mols. Né? Se eu comprimir e a pressão aumentou, como é que a reação pode correr para diminuir a pressão? Né? A pressão, a gente sabe que tem a ver com a quantidade de espécies chocando ali com as paredes do recipiente. Né? Então, se a pressão aumentou, se eu conseguir diminuir a quantidade de espécies, né, eu vou conseguir diminuir a pressão. Né? Então, indo para esse sentido aqui, a reação foge desse aumento de pressão. Né? E aí, quando eu comprimo e aumento a pressão, a reação se desloca no sentido capaz de reduzir a pressão. Que sentido é esse? O sentido que reduz a quantidade, que reduz os números de mols. Então, a reação se desloca no sentido de menor número de mols. Né? Número de mols no sentido de somar os coeficientes estequiométricos. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Tá? Agora, imagine que eu tenha isso daqui. No sentido direto, eu formo 2 mols. No sentido inverso, eu formo 2 mols. Se esse sistema aqui, né, for expandido, né, qual é o efeito disso? Reduzir a pressão. Né? Se essa caixa aqui é puxado, se esse êmbolo é puxado, né, a pressão se reduz. O que a reação gostaria de fazer? Né? O que as reações tendem a fazer? Evoluir no sentido que vá atenuar a perturbação que foi imposta. Se a pressão for diminuída, a reação vai querer ir para algum sentido para aumentar a pressão. Nesse caso, não dá. Né? Como nesse sentido ela forma 2 mols e nesse aqui ela forma 2 mols também, não tem para onde correr. Né? Então, quando uma reação em fase gasosa não mostra variação nos coeficientes, quando ΔNi é igual a 0, a pressão não consegue influenciar. Tá? É importante entender que essa influência da pressão se dá justamente mediante alterações no volume. Né? Eu expando, a pressão diminui. Se eu comprimo o recipiente, obviamente a pressão aumenta. Por que eu estou falando isso? Porque tem aquela famosa ideia do gás inerte, né? Estou lá com a minha reação em equilíbrio, né? Sei lá, a reação A em equilíbrio com B.
né? Aí isso daqui está dando para mim uma pressão de equilíbrio e eu tenho o sistema numa temperatura controlada. Aí eu tá com gás argônio aqui dentro, que é um gás inerte. Eu vou ver um aumento da pressão, óbvio, né? Mas esse aumento de pressão provocado pela adição de um gás inerte não tem efeito nenhum, né? Porque ele não favorece, né, a interação entre A e B, né? Uma reação assim fica mais fácil da gente visualizar. Né? Então, vamos por aquele exemplo, né? Se eu comprimo, eu favoreço a interação de A com B, que pode acarretar na formação de C e D. Né? Então, veja, essa questão da pressão está relacionada com a possibilidade de interação entre as espécies. Então, não adianta eu introduzir um gás inerte e a pressão no mostrador para mim lá, né, se apresentar um valor maior, que isso não vai estar influenciando em nada. Né? As mudanças de pressão que influenciam o equilíbrio, elas são decorrentes de uma alteração do volume. Tá? Então, quando a gente fala efeito da pressão, na verdade é efeito do volume, porque quando você comprime ou expande, é que você consegue alterar o equilíbrio. O efeito visual disso é o valor da pressão se alterar, tá? O aumento da pressão, né, mediante a redução do volume, desloca o equilíbrio no sentido capaz de atenuar tal perturbação, ou seja, o sentido capaz de reduzir a pressão, que é o sentido, né, que forma menor quantidade de matéria. Já a diminuição da pressão, né, mediante uma expansão, um aumento do volume, desloca o equilíbrio no sentido capaz de atenuar a perturbação, ou seja, de aumentar a quantidade de matéria. Né, se o sistema foi forçado, né, ele foi comprimido, né, a pressão dele aumentou, não tem como, né, ele reduzir essa pressão se expandindo, porque o negócio foi travado, né? Foi comprimido e foi travado. Como é que a pressão vai diminuir? Só se diminuir a quantidade de matéria. Então a reação, né, parece que ela se desloca, né, que o equilíbrio, né, se desloca no sentido que diminui o número de mols. Por que eu falo parece? Né? Porque a gente fala assim, que a reação faz isso por causa daquilo. Né? É aquilo que eu insisto em falar com vocês. A gente tem uma observação e tenta dar uma explicação. Então, parece que, né, essa perturbação faz com que a reação vá nesse sentido, porque ela quer atenuar a perturbação, tá? Então, gente, sobre equilíbrio, sobre deslocamento, é isso. Agora a gente precisa fazer exercícios, né? Vou puxar a nossa lista de exercícios aqui e fazer alguns com vocês. Né? Lista de exercícios. Acho que essa aqui está toda resolvida. Não vale a pena. Essa aqui que foi mandada para vocês, ó, eu fiz essa. Então, vocês têm o vídeo, né, dessas questões sendo resolvidas. Então, além de ter aqui tudo bem descrito no papel, tem o vídeo. Então, isso aqui não vai servir para mim, não. Vou pegar uma prova antiga. Vou pegar uma prova antiga. K1, vamos ver. Deixa eu ver o que foi no período passado. Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Olha essa questão 2, ó. Suponha que num recipiente de reação de volume variável e mantido sob temperatura constante igual a T, a pressão de equilíbrio para a reação, tá aqui, seja 1 bar. Suponha agora que o recipiente de reação seja comprimido isotermicamente, de modo que a pressão de equilíbrio no novo equilíbrio que se estabelece seja 2 bar. Determine a variação no valor da constante de equilíbrio Kx para a reação. Tá? Então, olha o detalhe, ó, a constante de equilíbrio da reação, que é Kp ou Kf, não muda de valor, porque a pressão muda, não. Só mudaria se a temperatura mudasse. Mas a constante Kx associada,
que carrega a pressão dentro dela é que muda o seu valor. Né? Então, veja, a temperatura está constante, o Kp não vai mudar, mas a Kx vai mudar. Tanto é que pede-se aqui, ó, a variação no valor da constante de equilíbrio Kx. Então, vamos dar uma avaliada. Nessa questão aqui, não é de cálculo, ela também é teórica. A reação, vamos aqui voltar. Deixa eu copiar para cá. Aumenta um pouquinho. Tá. Aqui. Então, olha a reação, eu tenho um mol aqui, um mol aqui, um mol aqui e um mol aqui. Vamos ver se está balanceado. Um de carbono, não, CH3 manteve, só foi uma reação de tipo uma dupla troca, né? A hidroxila, o hidrogênio foi para o cloro, o NO veio para cá. Tá, então tá balanceado, né? Então, de cara, a gente vai ver que a gente já vê que é uma reação em fase gasosa cujo delta Ni é igual a zero, né? A gente já vê isso de cara, né? Então, no primeiro equilíbrio, nós temos uma Kp, né? No segundo equilíbrio, nós temos a mesma Kp. Aqui está pedindo a variação no valor da constante Kx. Essa Kp aqui, eu posso relacionar a Kx, né? Kp igual a Kx, pressão elevado a delta Ni. Como no primeiro equilíbrio, ó, cadê? Ó? A pressão de equilíbrio para a reação seja 1 bar, né? Então, a pressão de equilíbrio é 1 aqui, o delta Ni é 0, então não vai ter jeito. Kp é igual a Kx no primeiro equilíbrio. No segundo equilíbrio, Kp se mantém porque a temperatura não muda, né? E eu posso aplicar novamente a relação. Kp é igual a Kx', pressão linha elevado a delta Ni. Mas, né, a pressão linha foi dito aqui, ó, 2 bar. Tá aqui o 2. Mas o delta Ni da reação é 0, gente. Então, não vai ter jeito. Kp é igual a Kx', né? De modo que Kx' é igual a Kx. Não teve variação no Kx. Não dá para ter variação, né? Quando não tem variação no coeficiente estequiométrico. Não adianta eu mudar a pressão de 1 para 2 mediante compressão, ó. Suponha que o recipiente de reação seja comprimido isotermicamente. Eu estou comprimindo, mas a reação não tem para onde correr, né? Acaba que eu não consigo influenciar esse equilíbrio. Obviamente, eu tenho que encontrar Kp igual a Kp, porque a temperatura não mudou, e estou encontrando Kx igual a Kx, porque eu não consigo ter efeito nesse equilíbrio pelo fato de não haver variação nos coeficientes estequiométricos, tá? Então, essa questão foi, olha, valeu 2 pontos, né? E ela precisava desse entendimento aqui, ó, e de interpretação, tá? Então, sempre essa. Vamos ver uma outra aqui. Tá, essa daqui não é deslocamento. Vamos ver. A reação de desidrogenação do etano a eteno, ocorrendo sob temperatura constante e controlada a 1060 Kelvin, alcança o equilíbrio com uma pressão igual a 1. Nestas condições, a constante de equilíbrio da reação vale 1. Determine o rendimento da reação de desidrogenação, admitindo que esse volume de etano tenha sido adicionado a um reator de volume variável a 1060 Kelvin. Beleza, a gente pode fazer essa, não é deslocamento, mas essa 5 é, ó. Considerando o equilíbrio estabelecido na questão anterior, e que a pressão seja controlada, determina a temperatura necessária para que o rendimento da reação seja aumentado. Né? Então, eu posso pensar o seguinte, né? Eu posso avaliar a reação nesse equilíbrio, né, a 1060, né? E aí eu vou perturbar o equilíbrio de modo a fazer o rendimento aumentar 25%. Então, né, considerando 4 e 5, eu tenho uma questão de deslocamento, sim. Vamos na 4 primeiro, que é uma questão de equilíbrio,
né? E a 5, uma questão relacionada a 4. Então, também se errar 4 aqui nesse caso, estava meio complicado. Tá, mas vamos lá. A reação de desidrogenação do etano a eteno, ocorrendo sob temperatura constante e controlada em 1060, alcança o equilíbrio com uma pressão igual a 1. Nestas condições, a constante de equilíbrio da reação vale 1. Determine o rendimento. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos interpretar tudo. Né? Eu tenho aqui, fala o quê? Não fala nada sobre o volume do recipiente, não. Fala apenas que foi posto etano aqui dentro. Qual a quantidade de etano que foi posta? Né? Está escrito aqui, ó, 24,436 litros de etano medidos a 1 atm 25 graus Celsius. Né? Então, 24,436 litros medidos a 1 atm e 25 graus Celsius. Né? Se eu tenho volume, pressão e temperatura, dá para obter aqui número de mols de etano que foi introduzido nesse recipiente, né, com temperatura controlada em 1060 Kelvin. Né? O fato é que está sendo dito aqui que o equilíbrio foi alcançado em 1 atm. Né? Então, olha, não confunda esse 1 atm com a pressão inicial do recipiente, não. Né? Pensa comigo, inicial. Né? Quando eu faço essa continha aqui, ó, PV igual a nRT, eu acho esse N, né? E eu tenho esse número de mols dentro desse recipiente, que eu não sei o volume, nessa temperatura. O fato é que, inicialmente, eu vou ter um valor de pressão. E conforme o etano for, né, se desidrogenando para formar eteno, a composição aqui no meio vai mudando e, obviamente, a pressão vai mudando, mas chega uma hora que a pressão para. O enunciado fala para mim que a pressão de equilíbrio é 1 atm. Tem nada a ver com esse 1 aqui. Esse aqui poderia ser qualquer valor, tá? Isso daqui, né, são as condições de pressão e temperatura nas quais o volume que foi introduzido no reator foi medido. Tá? Então, não tem nada a ver, só porque é 1 atm aqui, a pressão de equilíbrio foi 1 atm, não. A pressão de equilíbrio não dá para a gente adivinhar. Né? Ela depende da reação e do volume. Então, melhorando esse esquema, eu tenho aqui isso, o tempo passa, né? O volume é o mesmo, eu tenho 1060 Kelvin aqui, a temperatura está controlada e fixa, conforme o enunciado, né? O volume está fixo, não sei qual é o volume. O fato é que eu tenho uma pressão inicial e tenho uma pressão final que a gente chama de pressão de equilíbrio, e o enunciado fala para mim que é 1 atm. Né? Nesse recipiente de volume constante com temperatura controlada, foi introduzido um certo número de mols de etano, que eu vou calcular com aquelas informações que eu recebi. Após o tempo passar, o que eu tenho? Né? Etano, que permanece como etano, eteno, produto da reação de desidrogenação, e hidrogênio. Essa reação aqui a gente sabe escrever. Espera aí. Então, na verdade, isso daqui é CH3, CH3, CH2, CH2 mais H2, tá? Então, esse equilíbrio ocorrendo a 1060 Kelvin e numa pressão de 1 atm. Equilíbrio em fase gasosa, obviamente.
Foi dito que a constante de equilíbrio da reação vale 1. Se eu não tenho elementos para calcular fugacidade, coeficiente de fugacidade, eu vou tratar a mistura gasosa como sendo ideal. Que mistura gasosa, professor? O meio reacional. Né? O meio reacional é composto por componentes gasosos, a reação em fase gasosa. Então, a mistura gasosa eu posso tratar como ideal. Se é ideal, eu vou trabalhar com Kp. E foi dito que nessas condições, esse Kp vale 1. Tá? Então, isso daqui é a interpretação da situação. E agora eu vou partir para o cálculo desse equilíbrio, para calcular o rendimento que foi, né, o que foi pedido, né? Determine o rendimento, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar esse número de mols de etano que entrou no sistema, tá? O número de mols que foi introduzido, pressão, volume sobre RT. Né? Então, o volume de 24,6, se eu não me engano, foi medido a 25 graus Celsius e 1 atm. Essas são as condições referentes ao volume de etano que foi introduzido. Então, N é igual a 1 vezes, vou pegar o volume, 24,436. 24,436. O R, 0,082. 25,298. Isso vai dar um númerozinho para gente. Vamos ver que número que dá isso. Vinte e 24,436 dividido por 0,082 é igual. Dividido por 298 é igual a 1. Maravilha, 1 mol. Entrou 1 mol de etano nesse reator, que eu não sei qual o volume dele, mas sei que ele está a 1060. Então, reescrevendo a situação, eu tenho, né, uma pressão inicial que não me interessa qual é, 1 mol de etano a 1060 Kelvin e no volume V. Quando o tempo passa, eu tenho X mol de etano, eu sei que é um número menor do que 1, obviamente. Eu tenho Y mol de eteno e tenho Y mol de hidrogênio. Por que que eu sei que eu botei Y e Y? Porque a gente já tinha visto na reação que é 1 para 1, né? Aqui, né? Se eu começo com um valor X aqui, né, X maiúsculo, o que formar aqui vai formar aqui, né? É 1 para 1. E aqui foi dito que a pressão final, que é a pressão de equilíbrio, é 1 atm. E para essa reação em equilíbrio, Kp é igual a 1. É tudo 1. Que maravilha. Então, agora a gente já tem, né, a condição inicial, 1 mol de etano, a constante de equilíbrio. Isso vai me permitir determinar a composição do equilíbrio. Como é que a gente faz isso, né? Geralmente tem um passo a passo. Escreve a reação, faz aquela tabelinha de equilíbrio, né? Coloca a constante de equilíbrio, substitui os números dentro e resolve o problema. Então, vamos fazer esse passo a passo. Escrever a reação, fazer a tabelinha e aplicar no Kp. Então, CH3, Strava, CH2 mais hidrogênio. 1060, 1 atm. Tabelinha. Nessas tabelinhas de equilíbrio, o que a gente faz, na verdade, é contabilizar as quantidades do meio em função do tempo, né? Então,
Agora. A gente tem basicamente 3 linhas, no mínimo, de uma tabela de equilíbrio, né? A gente começa na primeira linha descrevendo o número de mols quando o tempo é igual a zero. No início, a gente fez a continha e viu que no início tínhamos 1 mol de etano, nada de eteno e nada de hidrogênio. Aí o tempo vai passando, né? Os números de mols vão mudando, até que quando chega um certo tempo telinha, né, o equilíbrio é estabelecido. Então, o número de mols nesse tempo telinha que corresponde ao equilíbrio, né? Então, quanto é que vai ter de etano? O que tinha menos o que avançou até o equilíbrio. E para o eteno, o que tinha mais o que avançou até o equilíbrio. E para o hidrogênio, o que tinha mais o que avançou até o equilíbrio. Nessa KP que nós temos, que vale 1, o que entra dentro dela? São os números de mols? Não, são as pressões parciais. Como é que eu posso transformar um número de mols em pressão, galera? Como é que eu transformo um número de mols em pressão? Se eu lembro que PV igual a nRT, eu tenho que pressão é igual a nRT sobre V. Se eu tivesse o volume desse recipiente com os números de mols que eu tenho na segunda linha e a temperatura, eu escreveria a pressão parcial, Mas eu não tenho o volume do recipiente, Então eu vou ter que trabalhar com outra coisa que não pressão. Que outra coisa que eu posso trabalhar? Fração molar. O que é a fração molar de um componente I? É o número de mols desse componente pelo número de mols. Eita. Que besteira que eu fiz. Vocês viram, né? Apaguei tudo. O nosso problema é, vou botar de novo aqui, etano, eteno e hidrogênio. Tinha uma tabela. Então, no tempo inicial, no tempo telinha, onde o equilíbrio acontece. Fizemos a continha, vimos que era 1, 0 e 0. O tempo passou, restou uma quantidade de etano, 1 menos o que reagiu, 0 mais o que reagiu, 0 mais o que reagiu. E nesse caso é a mesma coisa que o que avançou, E aí o nosso problema é, eu tenho uma KP na qual devem entrar valores de pressão. Para que eu escreva, no tempo igual a telinha, que é o tempo do equilíbrio, quais são as pressões parciais? Para que eu escreva as pressões parciais no equilíbrio, eu preciso ter o volume, porque pressão parcial é igual a número de mols RT sobre V. Isso daqui é o número de mols no início. 1, 0 e 0. Isso daqui é o número de mols no equilíbrio. 1 menos grau de avanço e grau de avanço. Se eu tivesse os volumes, bastaria eu aplicar número de mols RT sobre V e eu encontraria a pressão, mas eu não tenho. Se eu não consigo trabalhar com a KP, eu vou trabalhar com a KX, porque existe relação entre elas, Nesse caso, Nesse caso, não. A relação é sempre essa. Como a pressão de equilíbrio foi dada como sendo 1, eu tenho KP igual a KX. Então, eu já tenho a KX para trabalhar. Ok. Eu preciso dos valores de fração para jogar aqui dentro, para que eu resolva esse problema de equilíbrio.
Esse problema pede para mim o rendimento. O rendimento vai levar em consideração, por exemplo, o quanto eu formo de eteno, que é o produto da reação, tá? Então, eu preciso, de alguma maneira, levar esses números de mols para a fração molar, né? E aí eu estava escrevendo isso quando fiz a besteira de apagar a tela. Fração molar é igual a número de mols sobre número de mols total. No nosso caso, nós temos a fração molar do componente I em equilíbrio é igual ao número de mols do componente I em equilíbrio sobre o número de mols total em equilíbrio. Eu tenho o número de mols dos componentes no equilíbrio? Tenho. Tá aqui, ó. Número de mols no equilíbrio, número de mols no equilíbrio, número de mols no equilíbrio. Tá faltando, para que eu tenha a fração, ó, o número de mols total no equilíbrio. Eu tenho? Claro que tenho, só somar. Esse somado com esse, vai me dar o número de mols total em equilíbrio. E dividindo o número de mols pelo total, eu vou ter as frações. Então, vou fazer de novo ali mais organizado. Então, etano, eteno, hidrogênio. A 1060, ATM, KP igual a KX igual a 1. Tabelinha. P igual a 0, equilíbrio. 1, 0, 0. 1 menos o grau de avanço no equilíbrio, grau de avanço no equilíbrio, grau de avanço no equilíbrio. Somando os 3 números de mols no equilíbrio, eu tenho número de mols total. Então, se eu pego 1 menos grau de avanço, mais o grau de avanço, mais o grau de avanço, vai dar 1 mais grau de avanço. Isso é o número de mols total em equilíbrio. Então, o número de mols total no equilíbrio é igual a 1 mais grau de avanço no equilíbrio. Eu somei isso com isso, com isso. Se eu tenho número de mols total e pego componente por total, eu tenho fração. E tenho, então, agora a minha terceira linha expressa de maneira adequada. Então, no equilíbrio, aqui eu tenho número de mols, e agora eu vou ter fração. Qual é a fração? 1 menos o grau de avanço no equilíbrio, que é o número de mols do componente, sobre o número de mols total. 1 mais o grau de avanço no equilíbrio. E para o eteno, o número de mols dele sobre o número de mols total. E para o hidrogênio, o número de mols dele sobre o número de mols total. Esses 3 valores que eu acabei de escrever são as frações molares no equilíbrio que vão entrar dentro do KX. Com qual objetivo? Determinar o grau de avanço no equilíbrio. Para quê? Para que eu determine o número de mols de eteno. Para quê? Para que eu determine o rendimento. Tá? Então, agora a gente vai ter que jogar tudo isso que está circulado em amarelo dentro da KX. KX é igual à fração do eteno em equilíbrio, obviamente, elevada ao seu coeficiente, que é 1. Estou sendo bem redundante para ninguém esquecer, né? Vezes a fração do hidrogênio no equilíbrio elevada a 1 sobre a fração do etano no equilíbrio elevada a 1.
Esse valor aqui nós temos Kx igual a Kp, que vale 1. Todos esses valores aqui, nós temos, estão lá na tabela. Esses valores aqui, eles estão em função do grau de avanço no equilíbrio. Então, agora não, depois, vocês vão pegar esses valores que estão aqui, ó, circulados em amarelo, e encaixar aqui dentro. Isso vai gerar uma equação que vai ser resolvida e vocês vão obter o grau de avanço no equilíbrio. Se cair numa equação do segundo grau, né, vai cair, vocês vão ter dois valores, né? Um valor linha e um valor duas linhas. Professora, qual o valor que eu vou usar? E aí a gente tem que ter coerência, né? Veja só, se eu tenho essa célula aqui na minha tabela, esse grau de avanço, né, eu vou encontrar dois. Mas o valor que vai fazer sentido para mim, primeiramente, não pode ser um valor negativo, porque eu não tenho número de valor negativo, tá vendo? O grau de avanço que a gente encontrar, né, ele não vai poder ferir a tabela. Se na tabela o grau de avanço corresponde aqui ao número de mol geteno, por exemplo, como é que eu vou substituir um valor menos 7? Não faz sentido. Então, por mais que fazendo a conta apareçam dois valores, né, eu vou ter que julgar qual valor faz sentido. Então, nesse caso, negativo não vai poder, porque, né, daria um número de mol negativo que não faz sentido. E o valor positivo, ele vai ter que ser menor do que 1. Tá vendo aqui, ó? Porque se ele for maior do que 1, a minha conta está errada, tendo em vista que eu encontraria um número de mols negativo, tá? Então, a tarefa agora é de vocês, né? Pegar esses valores aqui em amarelo, jogar aqui dentro da... dentro da Kx, resolver a equação do segundo grau para achar o grau de avanço, encontrarão dois valores, um que eu estou chamando de linha e um de duas linhas. Né? Qual valor usar? Aí eu tenho que ver, né, olhar para a tabela e ter coerência. Se eu achar algum negativo, não vai ser esse negativo, vai ser o outro. E se o positivo que eu achar der maior do que 1, tá errado. Volta e refaz a conta, tá? Porque se eu tiver um valor positivo maior do que 1, na hora que eu voltar aqui, ó, vai dar zica, não vai fazer sentido físico, tá? Então, uma vez que eu encontro o grau de avanço, eu vou encontrar o número de mols de eteno. E como é que eu faço o rendimento? Né? Então, olha só. A reação é essa, né? Etano formando eteno e hidrogênio. Mas a reação não é irreversível, não é 100%. Tanto é que foi dado um valor de constante de equilíbrio para mim. Se a reação fosse 100%, olha aqui, ó, eu consideraria isso. E 1 mol de etano geraria 1 mol de eteno. Tá? Então, 1 mol de eteno corresponde a 100% de rendimento. O que eu encontrar, né? O que eu vou encontrar? É esse valor aqui, ó. Né? O que vai ter de eteno no final das contas? Esse valor que eu estou destacando aqui agora. Então, é esse valor lá que eu vou comparar com 100% para achar o rendimento. O valor do grau de avanço no equilíbrio que eu encontrar que corresponde ao número de mols de eteno no equilíbrio vai me dar um valor X de rendimento. Tá? Então, isso é a questão 4. Vamos ver a questão 5. A questão 5 é o deslocamento do equilíbrio, né? Se eu formei a 1060 Kelvin e um ATM, um valor X de eteno, como é que eu posso mexer nessa temperatura para aumentar esse valor X? Essa é a questão. Né? Para aumentar a reação, acho que o rendimento é 25%. Né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar o enunciado. Então, considerando o equilíbrio estabelecido na questão anterior e que a pressão do reator seja controlada em um ATM, vejam, vai haver efeito apenas da temperatura. Né? O equilíbrio aqui, ó, foi alcançado a 1 atm. Naturalmente foi alcançado a 1 atm.
né? Depois a pressão foi controlada. Como é que eu faço isso, professora? Fazendo um controle de volume, na verdade. Né? Para a pressão não mudar, eu preciso mexer no volume, né? Então, considerando o equilíbrio estabelecido na questão anterior e que a pressão do reator seja controlada em 1, determine a temperatura de operação necessária para que o rendimento da reação seja aumentado em 25%. Tá? Então, aumentado em 25%. Né? Vamos supor que eu tenha achado ali o rendimento de 50, né? Então, eu quero achar agora um rendimento de 75, por exemplo, tá? Então, vamos voltar para cá. Como eu não tenho os números na mão, vai ser muito importante que vocês façam as continhas, tá? Então, já esquematizei aqui qual é o nosso problema, né? Eu quero que esse X, né, aumente em 25%. Né? Então, no primeiro equilíbrio, né, eteno é igual a X. No segundo equilíbrio, o que eu quero? Que eteno seja X mais 25%, tá? Então, se esse valor aqui eu encontrei como sendo 0,5, né, eu quero, no segundo equilíbrio, encontrar 0,75. Estou dando números aleatórios, tá? Vocês vão ter que fazer a continha para ver, tá? Mas aí é só mudar os números. Né? Então, eu já sei que no meu novo equilíbrio, eu quero ter 0,75 mol de eteno. Isso vai forçar, né, ter 0,75 mol de hidrogênio e um pouco menos de etano, tá? Então, vamos escrever lá novamente o equilíbrio. Então, etano mais hidrogênio. Eu não sei qual a temperatura, eu quero justamente descobrir a temperatura, estou em 1 atm. Né? A diferença é que eu não vou ter no início 1, né? É a partir do equilíbrio já estabelecido. Né? No exercício anterior, a minha linha T igual a 0 era 1 para o etano. Essa já não é. Né? É justamente o 1 menos o grau de avanço, que foi o que eu encontrei como composição final no primeiro equilíbrio. Então, é nessa hora aqui que a gente tem que raciocinar. Então, no tempo igual a 0, né? Zero do quê? O 0 significa o primeiro equilíbrio. O que eu tenho? 1 menos o grau de avanço no equilíbrio da questão 4, que foi que a gente acabou de fazer. Isso aqui vai virar um número para mim, óbvio, né? Isso aqui, o grau de avanço no equilíbrio da questão 4. Vejam que a minha linha T igual a 0 é o final, né? É a composição obtida na situação da questão 4, né? A questão fala a partir do equilíbrio anterior. Então, meu T igual a 0 é o equilíbrio anterior. Aqui, isso aqui são números que vocês vão obter. Né? No tempo igual a ter duas linhas, que é o segundo equilíbrio, ó, digamos assim, o que eu tenho? Esse valor aqui eu já fechei como sendo 25% a mais, né? Vou fazer aquilo que... botar uns números aqui para a gente poder entender melhor, só que vocês vão ter que refazer isso depois. Né? Supondo que isso aqui seja 0,5, isso aqui seja 0,5, então isso aqui vai ter que ser 0,5 também. Né? Esse 0,5 que eu estou escrevendo, quando vocês fizerem um problema, vocês vão ter o valor real. Né? No segundo equilíbrio, para que seja 25% a mais, eu quero 0,75, né? Desse daqui. Obviamente, esse aqui vai ser 0,75 também. E para aumentar 0,25 aqui, diminuiu, né, 0,25 aqui. Então, no final, 0,25. Tá? Eu quero consumir mais 0,25 aqui e acrescentar 0,25 nesses aqui. Logo, né, eu vou ter no equilíbrio em termos de fração, então, de novo,
como eu não tenho o volume, eu vou ter que trabalhar com Kx, né? Só que eu tenho aquela relação, ó, ln de K2 sobre K1 igual a ΔH sobre R, 1 sobre T1, menos 1 sobre T2. Isso daqui a questão me dá. Daqui a pouco eu volto lá com vocês e mostro. ΔH foi dado. O R é conhecido. Eu tenho a constante 1, né, que vale um Kx1, né, na temperatura de 1060, que vale 1. E agora eu tenho um novo Kx com rendimento aumentado e quero saber qual a temperatura. Tá? Então, uma vez que eu determino agora que as quantidades vão ter que ser 0,75, 0,75, 0,25, eu tenho novas frações que vão dar uma nova constante. O que eu quero é a temperatura que leva a constante para esse novo valor. Tá? Então, vou escrever a terceira linha, agora em termos de fração. No tempo igual a ter duas linhas, que é o segundo equilíbrio, se aqui eu tinha uma representação dos números de mols, aqui também, eu quero agora as frações. Então, isso aqui vai dar um número, era 0,25, isso aqui vai dar 1,75, tá? 0,25 com 0,75, 1. 1 com 0,75, 75. Então, a fração aqui é 0,25 sobre 1,75. 0,75 sobre 1,75. 0,75 sobre 1,75. Note que eu tenho valores que, quando eu colocar na Kx2 do segundo equilíbrio, vai me dar, né, um novo valor que eu vou poder trabalhar com ele aqui. E com isso, vai restar apenas a temperatura a determinar. Tá? Então, quando a temperatura é igual a T1, que é igual a 1060 Kelvin, nós temos a Kx1 igual a 1, foi dado. Quando a temperatura é a temperatura 2, que eu não sei qual é, eu quero que a Kx seja essa Kx2. Quanto é que vale essa Kx2? Eu vou fazer a continha aqui, ó. Esse valor elevado a 1 vezes esse valor elevado a 1 sobre esse valor elevado a 1. Isso vai virar um número. A Kx2 eu tenho, né? Então, vai virar um número. Né? Veja, eu tenho dois valores de Kx e uma temperatura. Tranquilamente, eu posso trabalhar aqui. Então, ln de K2, de Kx2 sobre Kx1. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com Kx, né? Mas poderia ser Kp também, né? Porque Kp é igual a Kx, uma vez que a pressão é igual a 1, né? E aí, aquela relação da Kp igual a Kx. Dividido, né, por ΔH molar zero da reação que foi dado, é sobre R, já estou fazendo, né, a continha. 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Esse valor é 1. Esse valor numérico vocês vão obter. O ΔH molar padrão da reação foi dado, olha aqui, ó. Ó, ΔH da reação, ó. 32,42 kJ por mol. Já foi dado o valor molar. Atenção ao quilojoule, né? Porque eu vou ter que dividir por R lá e o R tem joule. Então, eu tenho que ter essa atenção. ΔH molar zero da reação foi dado. O R é conhecido para mim. O 1 sobre T1 é 1 sobre 1060. E aí, olha que maravilha, eu determino T2. Olha que interessante, né?
para qual temperatura eu vou ter que levar o sistema para o rendimento aumentar em 25%. Olha que interessante, né? A gente consegue resolver esse tipo de problema, tá? Agora, então, é com você. Você tem que resolver essas continhas, tá? O passo a passo está todo aí. Tá bom. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Ah, tem o gabarito. Vou mandar para vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui. Está organizado. Oh, que maravilha. Vou mandar. Está organizado. Aqui, ó. KP igual a KX, ó. Rendimento, ó. Tudo direitinho. Beleza. Deixa eu ver uma outra. Não vou ver outra não, gente. Eu já estou com um horário legal. Não adianta eu ficar fazendo questões, né? Vocês têm bastante questões resolvidas. Eu espero que vocês aprendam legal essa parte, porque, como eu disse, o foco é ΔH e equilíbrio, tá? E equilíbrio muito, muito importante. Tá? Então, para fazer problemas de equilíbrio, né, é preciso ter a composição inicial, eu tenho que saber o que eu estou botando no reator para avaliar. Né? Então, toda vez que eu tenho a composição inicial, né, e tenho o valor da constante de equilíbrio, eu consigo construir a tabelinha de equilíbrio, e aí, com os dados da tabelinha, eu entro na constante e determino o grau de avanço no equilíbrio. Né? Com o grau de avanço no equilíbrio, a gente pode determinar os números de mols em equilíbrio, né? As pressões em equilíbrio, né? As frações em equilíbrio, ou as concentrações em equilíbrio, enfim, né? Vai depender do problema. Importantíssimo ter em mente, né? Originalmente, em fase gasosa, a constante é a KF ou Kp, mas eu posso ter também a Kx, né? E nós vimos a relação entre Kx e Kp. Em fase líquida, originalmente, nós temos a Ka, que é a constante de equilíbrio em termos de atividade, que eu posso, né, aproximar para a Kx, constante de equilíbrio em termos de fração molar. A estrutura das constantes é sempre, né, produto sobre reagente, né? Para uma reação em fase líquida, nós temos, né, a razão entre frações molares. Mas seguindo essa mesma forma funcional, eu posso alterar a forma de expressar. Se eu, por exemplo, ao invés de expressar as frações molares, expressar a concentração molar, né, eu acabo tendo uma constante chamada Kc, né, na qual vão aparecer as concentrações molares de equilíbrio. Tá? Então, assim, quando a gente deduz as coisas, não surge Kc, mas em analogia, né, seguindo a forma funcional das constantes, eu posso escrever uma constante levando em consideração a concentração molar. Eu só não posso dizer que constante de equilíbrio é a massa do produto vezes a massa do reagente. Isso aqui já está totalmente fora. Mas se eu mantiver a proporção P sobre R, eu posso expressar de outra forma. E se eu expressar a constante em função da molalidade dos reagentes, das espécies, por exemplo? Molalidade é uma forma de concentração, né, que leva em consideração o número de mols pelo volume de solvente, tá? Tal como a concentração molar, número de mols pelo volume de solução, né? Desculpa, massa em quilos, né? A molalidade é o número de mols, né, da espécie pela massa do solvente em quilogramas. É uma forma de expressar a concentração. A concentração molar é o número de mols pelo volume da solução em litros. Enfim, né, eu posso variar as formas de expressar a concentração, mas nunca a forma funcional
P sobre R, tá? Então, aí tem aquela história, da onde que vem Ka, professora? Esse A aqui já não é da atividade, é a constante de ionização ácida, que vem de uma constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Na aula que vem a gente vai ver estudos de casos, tá? Nós vamos pegar hidrólise, dissociação, solubilização, complexação, enfim. Qualquer equilíbrio tem o mesmo tratamento. O que é importante para o equilíbrio? A própria constante e a relação dela com a temperatura. Que relação é essa? Menos ΔG sobre RT é igual a Ln de K. Se eu não tenho ΔG na temperatura que eu tenho que ter, eu uso a outra. Ln de K2 sobre K1 é igual a ΔH sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Tá? Eu consigo, variando a temperatura, determinar a constante em diferentes temperaturas. E aí é partir para o abraço, né? É fazer exemplos, resolver questões para você ficar, né, ágil na análise desse tipo de problema. Eu estou insistindo desde o início com vocês e ninguém da turma está fazendo isso, né? Passe a desenhar as coisas. Desenhe a reação, né? Desenhe a pressão, faz a reação direitinho, entenda o problema, porque isso daqui já é meio caminho andado, tá? Grava isso. Toda vez que a gente tem a composição inicial e a constante de equilíbrio, é possível, pela tabela, chegar no grau de avanço do equilíbrio. E o equilíbrio está pronto. Dali tu calcula o rendimento, você calcula qual temperatura tem que botar, qual pressão tem que botar, qual o efeito, né, de tirar um reagente, tirar um produto, sempre nessa linha, né? Primeiro, o equilíbrio se estabelece. Após a perturbação, um outro equilíbrio se estabelece. Se for pedido para avaliar esse efeito aqui, né, no primeiro equilíbrio, a minha linha T igual a zero vai ser o número de mols inicial. No segundo, a minha linha T igual a zero vai ser relativa ao número de mols em equilíbrio do primeiro equilíbrio. Então, por isso que é importante ler, entender, desenhar, para não fazer coisa errada. Nesse tipo de questão, quando pede para analisar o equilíbrio, geralmente o pessoal erra porque bota a linha T igual a zero igual o início. E não é. É o final do primeiro equilíbrio. Tá, gente? Então era isso. Não tenho como ficar fazendo 1000 questões com vocês aqui. Mas tem muitas resolvidas, né? Tem essa de hoje e tem um vídeo com questões resolvidas. Tá? Então, era isso. Né? Em termos de teoria, a parte mais puxada do equilíbrio diz respeito justamente àquele início, né, onde vemos energia de Gibbs, potencial químico e tudo mais. Isso já foi avaliado, né, com essa terceira provinha de hoje, que foi individual, foi aquele Formas, foi mais a parte teórica. E agora o meu objetivo com vocês é resolver problemas de equilíbrio, tá? Então, é vocês que têm que fazer, tá? E aí, havendo dúvidas, bota no grupo, fala comigo e vamos em frente, né? Vamos sair sabendo equilíbrio, gente, porque é o carro-chefe da Fisicoquímica 1, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até a semana. Espero vocês falando comigo durante a semana. Beijo. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Nilton, eu quero falar com você. Peraí rapidinho. Sim.